Olá pessoal, bom, vamos aqui ao nosso último vídeo, né? Eu estava lembrando de algumas apresentações, de alguns alunos, eu resolvi fazer um vídeo para guiar essa apresentação de vocês para a banca, né? Pensando vocês fazem todo aquele trabalho de pesquisa, meses, a minha mesa de escrevendo, aí muitas vezes não apresenta de uma forma mais adequada, dá a impressão que o trabalho foi mal feito, mas na verdade não, foi só uma deficiência ali na apresentação. Tá? Então eu vou te dar mais ou menos ali a estrutura e alguns exemplos de slide que depois eu disponibilizo para vocês baixarem e ir lá e mudar. Mas lembra, são exemplos. No meu contexto não faz sentido esse aqui, eu tenho que mudar. Bacana, vai lá e muda, não tem problema nenhum, tá bom? Bom, vocês já viram esses slides, né? A estrutura de um trabalho. E o que a gente tem que apresentar agora durante a banca é mais ou menos esse roteiro, não foge muito disso, né? Embora a banca tenha lido, é sempre bom você pegar os aspectos principais, porque isso aqui digamos assim, uma convenção acadêmica, então você tem que passar por esse processo todo, então você deixar bem claro para a banca o que foi de cada dessa parte que você tem que destacar, que você queria dizer, né? Não deixar para eles interpretarem. Então vamos lá. Aqui vamos ver a estrutura do trabalho e os capítulos, né, que são esses aqui, mas que slides a gente vai ter ali dentro de cada um. Então, uma capa, né, bem que o óbvio ali, universidade, faculdade, o título, né, o nome do aluno, curso, orientador. Basicamente são essas informações, né? Vamos ver um exemplo aqui. É a mesma capa, inclusive, que eu usei no início da apresentação, né? Só adaptado. Então, geralmente tem uma imagem ilustrativa, um título e subtítulo, se tiver um subtítulo, né, o seu nome aqui, destacando o seu nome. Aí um menor aqui o nome do curso e do orientador, universidade e faculdade. Então, simples. Mas por quê? Você vai estar aquela ali, você vai chegar antes, lógico, da apresentação, né? Deixa ali parado ali, e a pessoa já chegar, já sabe quem é seu nome, já sabe quem é o orientador, qual o nome do curso, qual o título. Então fica ali, porque a banca ela é aberta, né? Ela não é só para os examinadores. Então fica ali como um ponto de início da sua apresentação. Tá? Então esse é um exemplo de uma capa que pode ser usada aí. Depois a introdução. O que é importante destacar na introdução? Você tem que mostrar que o seu trabalho, primeiro, ele é interessante, por isso o crescimento do interesse. Ele é inovador, por isso do mapa ou funil ali, tanto faz. E daí, dado que ele é interessante e é inovador, qual foi a pergunta que se levantou e os objetivos? Basicamente a introdução tem essa proposta, né? Essa proposta de entrega ali. Lógico que quando você vai escrever, você vai escrever um pouco mais, justificativo e tal, que você pode trazer na tua narrativa aqui, mas que não precisa de uma lâmina de slide só para isso, né? Por exemplo, crescimento e interesse. Geralmente, eu acho que vocês até colocaram muitos alguns na introdução, outros na metodologia. Eu acho que melhor é na metodologia, mas agora na hora de apresentar é bom deixar isso claro na introdução. Basicamente é um gráfico de barra, pode ter aqui os artigos, né, a quantidade de artigos produzidos por ano e a citação. Naturalmente a citação muitas vezes está acima, que aqui eu peguei um exemplo pronto e plotei aqui, tá? Mas para você demonstrar, olha, o pessoal está pesquisando? Sim, está pesquisando, o número de artigos vai mostrar isso. O pessoal tem interesse por esse tema, você está citando, é algo que está sendo discutido? Sim, ele está discutindo. Então você mata assim, a gaivota ali do interesse, tá bom? Então, gráfico simples, acho que não precisa mais do que isso. Outro gráfico muito importante é o próximo aqui, que é o interesse. Né? Se vocês quiserem tirar a animação, é que no slide que eu usei de exemplo veio a animação, mas eu particularmente não gosto. Mas tem gente que gosta, fica aí, eu deixei, não é decisão minha, né? O trabalho é de vocês. Mas, por exemplo, algo nesse sentido, pode ser um funil, pode ser aquele gráfico funil, sabe? Que eu acho que tem até um exemplo aqui no outro slide, mas pode ser um funil, ou pode ser algo disso. Pô, aqui você pode usar o contexto, né? Quais indústrias estão sendo discutidas lá na academia, né? Tem muito trabalho feito na construção civil, né? TI, administração pública, o que for. Aí você vai mostrar o que existe, aquilo tudo que existe. No assunto A, né? Um de vocês está discutindo competência, o outro capacidade absolutiva. Então, dentro desses assuntos tem aspectos ou
assuntos que estão sendo discutidos, você coloca aqui. E daí você mostra aqui para a banca onde que está o seu trabalho, que muitas vezes vai estar na intersecção, na ausência desses três aqui, né? Algo que não está sendo discutido. Às vezes está discutido para esses dois, que estaria aqui, mas não está levando em consideração o contexto, e essa é a inovação que você está propondo. Ou está no contexto, mas no assunto B, mas não trouxe o assunto A junto. Então, meio que esse slide aqui é para você mostrar onde que você se encaixa nessa discussão que está tendo na academia e mostrar, ó, essa é a minha contribuição, esse é o meu posicionamento nessa discussão, essa é a inovação que eu estou propondo no meu trabalho. Tá bom? Depois a gente vem então para a pergunta, né? Dado que você apresentou tudo isso, é inovador, é interessante, mas qual a pergunta que se levantou? Coloca aqui a pergunta com a interrogação e logo em seguida aqui o objetivo geral, que geralmente é a pergunta refraseada com uma afirmação. E depois você traz os objetivos específicos. Aqui eu deixei preparar para 5 objetivos. Acho que foi mais ou menos em torno disso que vocês fizeram. Então, 5 objetivos específicos aí. E é importante nesses objetivos específicos dizer, ó, isso aqui eu entrego lá no capítulo tal, no outro capítulo. Porque muitas vezes essas conexões não ficam claras. E eu praticamente entendo o objetivo como uma promessa tua. E daí você vai, tá, mas onde que eu entreguei essa promessa? Né? Então, geralmente você vai ver, primeiro eu coloco nos comentários, né? Entregue no objetivo, no capítulo tal, entregue no tal, para justamente você saber onde que você está entregando cada coisa dessa que você falou. Tá? E se você, lógico, aqui eu estou fazendo o link com o documento escrito, né? Mas se você também vai apresentar esse conteúdo durante a apresentação, fala que, ó, isso aqui eu vou apresentar mais à frente, isso aqui, então tu faz essas conexões, não só com o que você está apresentando, mas com o texto principal também. Tá? Beleza, então introdução, muito importante, mas seria isso. Vamos para o referencial teórico então. O referencial teórico, ele assim, eu coloquei aqui uma forma bem simples, mas geralmente você vai mostrar os modelos que existem na teoria e que eventualmente você seguiu algum deles e tal. Pode ser na forma de assim, artigo, ou pode ser o desenho. Muitas vezes o autor que você usou, ele traz uma imagem ali que ilustra aquele modelo ou o que for. Né? A ideia é mostrar, olha, eu fui na literatura, verifiquei várias coisas e no nosso caso aqui do trabalho, a gente utilizou esse modelo aqui, ou esse referencial teórico como base. Lógico que vocês leram muito mais do que, vamos supor, igual eu coloquei aqui 4, né? Mas aqui, as principais influências são essas, ou o modelo utilizado é aquele, daí você coloca a imagem ali, tá bom? Mas de forma bem simples, que dá para utilizar aí. Substituiria, eu acho que o artigo, talvez pelo título, ou se o título ficar muito bom, tu coloca artigo 1 ou referência 1 e daí o título aqui, fica à vontade aí. Metodologia. Então a metodologia, acho que já expliquei até isso no vídeo de metodologia, você tem partes, né? Você tem a metodologia em si, que é o estudo do método, as escolhas que você fez, e depois você tem um método em si, que é o procedimento que você, dado aquelas escolhas, você seguiu para aquilo que você escolheu. A revisão de literatura é sempre um que você vai ter, mas esse aqui varia, né? No caso de vocês foi mais questionário, mas poderia ser entrevista, etnografia, o que fosse. Então eu imagino 3 lâminas aqui, para justamente explicar esse racional que te levou. Porque se o método está errado, para mim, pelo menos como examinador, não adianta nem sempre apresentar resultado de discussão, porque eu estou vendo balela ali depois. Então o método, ele tem que ser algo direcionado com a tua pergunta. Tá? Então como que você pode apresentar isso? Né? Igual eu sugeri lá na parte de metodologia, esse modelo aqui, que é da cebola, né? Vocês podem usar outros, fica à vontade. Mas é que você diga para ele, ó, apresente isso todo, e daí você marca aqui, igual eu remarquei aqui o realismo crítico como uma opção, daí você vai marcando, aqui usei o indução, usei método múltiplo, etnografia, por isso é um traço, não precisa nem ser uma grande desse jeito aqui. Ou só deixa em negrito, ou em outra cor. Daí eu usei aqui, no caso de vocês, muito questionário, né? Foi transversal a maior parte. E daí a coleta de dados. Então, mas a gente mostra porque você vai demonstrar o que você, quais todas as possibilidades que tinha, como é que você chegou. E lógico que se você quiser em cada camada dessa aqui explicar o porquê, você pode, você escreveu na sua metodologia, né? Isso aqui eu usei o HARP para fazer a avaliação e cheguei à conclusão que isso aqui é o melhor. Se quiser trazer um HARP em miniatura num canto assim, entendeu? Tem aqui. Daí como eu vi isso, então eu senti que dado o problema, uma indução,
para resolver a minha pergunta eu precisava ser um método 1. Então, você vai conduzindo o seu modelo de decisório para que você deixe bem claro, olha, não existia outra forma de fazer isso, não existia uma forma melhor de fazer isso, pode até existir outra forma. Mas é a melhor forma que tinha, dadas as condições que eu tinha de contexto, era resolver dessa forma, através desse caminho que você seguiu. Tá bom? Então você pode trazer aqui a pergunta, também é bom sempre ter a pergunta, eu devia ter colocado no exemplo, e outros elementos que você quiser. Então tem alguns espaços aqui, tem onde eu estou também aqui, né? Mas tem alguns espaços em branco que você pode utilizar. Bom, então aqui revisão de literatura. Eu trouxe aqui o exemplo de um funil, mas poderia ser, para quem está fazendo aquela revisão sistemática, o processo mesmo, né? Que vocês vão usando de filtros. Inseri tantas palavras, depois tirei a categoria A, depois tirei o idioma, não sei o que, e no final ficou tantas palavras. Então tanto faz. Aqui eu coloquei o funil, que é mais ilustrativo e tal. Às vezes se quiser usar uma no texto e outra aqui mais lúdica na apresentação, ok? Tá? Mas a ideia é mostrar como é que você chegou nos X artigos que você leu. Tá? Então você pode colocar aqui 3 grandes passos, ou vai criando mais grupos desse aqui, né? Ou cria aqui dentro, ou cria fora mais coisa, e para demonstrar esse processo que você fez até chegar nos artigos que você leu. Para mostrar, olha, eu não escolhi literatura por conveniência, né? Foi realmente essas as principais literaturas, então aquele modelo que eu apresentei, ele tem aquele conjunto, né, de principais referências que você apresentou, eles tiveram um processo para chegar àquilo ali, não foi da minha cabeça que eu tirei isso. Tá? Uma preocupação sempre é esse negócio, tirou da cabeça, porque senão fica. Aí não é pesquisa, assim, não é científico, né? Então, a preocupação é você ter sempre essa preocupação, assim, de mostrar o passo a passo, o método. Aqui, então. Bom, aqui depois eu coloquei um exemplo de um questionário, né? De um possível método de questionário, depende de vocês. Mas é algo tipo de um processo que mostra. Aqui está bem simples, bem até feinho, foi um rascunho que eu fiz antes de aplicar um questionário, mas aí vocês deixam mais bonitinho no slide, se quiser, ou assim também está explicando legal. Tá? Mas a ideia é mostrar, eu trouxe aqui o exemplo do questionário porque é o que vocês usaram, poderia ser outra coisa. Né? As atividades antes da pesquisa, o que você fez antes de ir a campo, quando você foi a campo e depois de ir a campo. Né? Então, vai falar um pouco da amostra, né? Aqui a estratégia de não resposta, mandei e-mail cobrando, mandei mensagem cobrando, como você gerenciou isso? Não, eu tinha um dashboard que a própria ferramenta de coleta de questionário me dava e eu acompanhava semanalmente, o que for. Não sei exatamente como é que vocês fizeram, tá? Então, aqui a parte de como é que você mediu, como é que você recrutou o pessoal, né? Acompanhou aquela coleta, a análise aqui das informações e tal. Então, um fluxo. Basicamente é mostrar, olha, eu não mandei um Google Forms para a galera e estou apresentando aqui para você. Não, teve um porquê daquela pergunta tá ali, a forma que ela foi elaborada, como é que eu conduzi. Então tem um método, né? Tudo disso tem boas práticas. Não é, eu mandei um Google Forms para a galera responder, ou eu sentei com um X caras para conversar e chamei isso de entrevista. E não é bem assim, tá? Cada técnica daquela da cebola lá, você vai pegar N livros para entender em detalhes ali. Então não é simplesmente fazer de qualquer jeito. Tem que demonstrar esse processo. Tá? Beleza. Daí chegamos no resultado de discussão, que é a principal parte do teu trabalho. Tá? Talvez aí a introdução, que vai meio que justificar o teu trabalho, e o resultado de discussão, na hora da banca, é o que o pessoal quer mais saber, dado que os outros já estão lá lidos e tal. A metodologia também é importante, mas a princípio, se você escreveu bem, está tranquilo. Aqui onde você traria a tua visão mesmo, o que é único no teu trabalho, né? Então aqui nos resultados, geralmente a gente começa aqui com a parte de caracterização da amostra, né? Para saber, olha, entrevistei pessoas com esse perfil, né? Idade, geralmente vocês perguntam, grupo de profissão, experiência, aqueles dados que você colocou que caracterizam a amostra ali, seja da pessoa ou tipo de projeto, se era um projeto, um programa, um portfólio. Tentando lembrar aqui mais ou menos o que vocês fizeram, vai mais ou menos nessa linha. Tá? Então um resumo ali para eu saber, para quem está assistindo, entender as características do grupo que você coletou dados. Tá? Daquele objeto que está
investigação, quais as características daquele objeto lá. Então, daí depois a gente vai entrar nos resultados e daí discussão. Por isso que eu nem coloquei de discussão aqui, ó, porque aqui é meio que só o resultado da caracterização da amostra, tá? Não é nem a discussão ainda. Bom, e daí chega aqui na resultados e discussão mesmo. Então, bom, cada modelo é modelo, tanto é que eu coloquei aqui possibilidades, né? Tabela, gráfico aqui meio que de pizza, gráficos de barra com mais de uma série, com uma série, gráfico de coluna, gráficos empilhados. Eu não sei características dos dados de vocês, entendeu? Mas a ideia é que você apresentou anteriormente as características da amostra, agora você vai apresentar. É bom sempre ter uma visão macro, então talvez um infográfico ali que resume a tua dissertação, se é que isso é possível, mas assim, algo que resuma, e daí a partir daquele resumo, você vai no micro. Então agora vamos olhar cada dimensão desse fenômeno aqui, cada variável que for ali, entendeu? Por exemplo, vocês estão vamos pegar aqui o de capacidade inovativa ali, tem 4 dimensões, digamos assim, né? Então apresenta um com todo e depois 4 lâminas, uma para cada dimensão, e os 5 com o resultado. A parte de competência é a mesma coisa, se não me engano aí, dependendo do que vocês utilizaram, acho que um manteve o modelo original, eram 11 dimensões, a outra reduziu para 8, então mesma coisa, apresenta o todo e apresenta ali as partes, né? Para que é mais fácil quando você apresenta o todo, você cria caixas na cabeça da pessoa que está assistindo e depois você vai com cada lâmina apresentando essa caixa e dizendo o que você quer dizer para aquela pessoa, né? E daí você vai apresentar o resultado e vai dar o e daí. Então, consegue observar que aqui a gente está vendo tal coisa, por exemplo, aqui é um gráfico genérico, tá? Mas a gente vê que tem uma série muito maior que a outra. Isso aqui significa o quê? Né? Daí, aqui no caso aqui é um gráfico genérico de progresso. Olha, esse grupo aqui, né, aqui está planejado, mas vamos imaginar que fossem grupos diferentes. Esse grupo está muito mais produtivo do que esse aqui. Algo desse tipo, entendeu? Você vai explicar o fenômeno conforme o teu olhar, que é o momento que você põe a tua voz mesmo. Tá? Até então você está usando literatura e tal. Aqui é o momento que você vai dizer a sua opinião, ó, o que você achou diferente, se isso está igual ou diferente da literatura, né? Por que você acha que está acontecendo, que está aquilo ali, tá? Então raciocina que eu coloquei uma lâmina só, mas é um macro e depois N micros. Né? Cada caso é um caso, você vê aí também a quantidade para não ficar muito extenso. Vai controlando o que vai ser que se apresentar. Mas a lógica é mais ou menos essa. E daí você chega na conclusão, que é importante também, porque meio que aqui é onde o cara vai sair com a tua mensagem final. É o e daí, né? Beleza, dado que eu aprendi esse monte de gráficos, esse monte de resultados, essas várias opiniões que eu fui apresentando ao longo do caminho, agora aqui você vai amarrar tudo. Tá, então dá para concluir que 1, 2, 3, aí você põe aqui as conclusões. Se eu tiver que levar alguma coisa do seu trabalho, é o que vai estar aqui, entendeu? Então coloca ali, pode ser dessa forma aqui, mais textual, pode ser uma forma mais gráfica, igual isso aqui, não importa. O que importa é você dar os tópicos de conclusão. Vai ter mais a conclusão não acaba aqui, mas meio que eu dividi entre conclusão de um lado, limitações e agenda futura de outro. Tá? Então, conclusão e raciocínio é o seguinte: depois que você olhou todas aquelas monte de dados, aqueles monte de daí que você chegou lá, aqui é o e daí finalzão. Né? O que se leva de tudo isso? Né? E é muito importante também você pôr as suas contribuições. Né? De que forma isso preenche, pode ser utilizado por acadêmicos, por profissionais que atuam no mercado, formadores de política, né? Política nos vários níveis, organizacional ou até mesmo federal, municipal, estadual, que for, indústria, sei lá, quem é o interessado na tua pesquisa. Então as contribuições é muito importante. Tá? Se quiser até separar, por exemplo, você pôr esse aqui como conclusão e o anterior como contribuições, funciona também, fica legal. Aí você cria um outro slide que eu não coloquei ali, mas ia ficar bacana. Concluir isso, dá para utilizar isso em tal lugar, e daí vai para o seguinte, que é limitações e agenda futura, tá? Então vamos para o próximo.
Bom, por mais que você tenha coletado muitos dados, feito essas várias análises e tal, nosso trabalho sempre ele vai ter algumas limitações, tá? Que limitações é aquilo assim que por algum motivo você não teve acesso a dado, ou as características do dado ali não permite levar a uma conclusão que você imagina alguma coisa ali possível, né? A aplicação disso tudo. Né? Por exemplo, essa semana a gente estava conversando sobre competência, né? Um dos assuntos de competência. E quando a gente era um questionário de alta avaliação, né? A pessoa dizer quanto que ela acha que é necessária aquela competência no ambiente de trabalho dela. E a gente tem um fenômeno que é o Dunning-Kruger, se não me engano. Não, depois pesquisa aí, vai lembrar o nome exato. Onde as pessoas com baixa capacidade naquele assunto tendem a se valorizar mais. Isso pode, de alguma forma, limitar as suas conclusões, porque tem um certo viés ali, ou você coletou o dado usando numa única coleta de dados, né, o viés do método comum, uma única coleta para mais de uma coisa, enquanto talvez você tivesse feito coletas separadas para comparar se nesses momentos distintos era a mesma coisa. Seja lá qual for a limitação, então eu não sei, é a limitação do teu trabalho. Mas seja lá qual for a limitação do trabalho, é importante pôr aqui para que não se gere expectativa. Ao longo que você vai escrevendo, até mesmo quando você vai fazendo o método, você vai se deparando. Nossa, mas esse aqui eu não consigo, não dá. Esse não dá, é tipo uma limitação tua. Você vai ter que colocar aqui embaixo, tá? Bom, e as limitações, naturalmente, elas vão gerar necessidade aí de agendas futuras, né? Então, dado que eu tive essa limitação, talvez no futuro seja melhor abordar esse aspecto, né? Vamos supor, dado que eu só tive acesso a empresas privadas, talvez no futuro seja melhor também acessar empresas públicas para comparar. Ou dado que eu tive acesso só a uma coleta, talvez no futuro seja melhor ter múltiplas coletas para diminuir essas limitações aqui, ou até mesmo aquilo que seja uma continuidade natural do teu trabalho. Então tu põe aqui as limitações, as agendas futuras que você vê como possíveis para o seu trabalho, tá bom? Bom, e daí a gente chega no final. Então apresentamos aqui toda essa estrutura, e daí o que chega no final? É bom ter duas lâminas ali, ou uma lâmina que sirva para os dois, tá? Que é o agradecimento, né? A pessoa tá ali para assistir o teu trabalho, né? Então, às vezes viajou para vir fazer a banca, ou alguém que parou de trabalhar ali seja para assistir, ou seja para examinar. Então agradece o pessoal ali e abre para dúvidas, porque eventualmente, muitas vezes a banca ela é mais dinâmica, ao longo do caminho os examinadores vão fazendo perguntas, mas como ela é aberta também, pode ser que alguém da audiência queira fazer pergunta. Igual não é muito comum, mas é possível. E até mesmo o examinador, não, eu prefiro fazer pergunta no final. Ok. Então é bom você abrir para até personalizar. Acabou aqui, né, a minha apresentação. Então aqui tem um exemplo de dúvidas e agradecimentos. Pode até trocar aqui, colocar dúvidas e agradecimentos. E aqui a pessoa vai perguntar, vai afirmar alguma coisa, seja lá o que for. Então você deixa ali. Pode trazer talvez seus dados aqui também, eu não coloquei, mas pode ter seu nome, ou lembrar o teu trabalho, o que for. Porque do mesmo jeito que a capa é o momento que fica na abertura ali, né? Essa parte vai ficar no final, enquanto o pessoal está te perguntando ali. E lógico, vai perguntar, daí naturalmente muitas vezes você vai navegar aqui e voltar a um resultado que às vezes você apresentou ou não destacou na tua apresentação, mas está lá o dado e você quer apresentar, mas esse é meio que uma final aqui, tá? E basicamente é isso. Tá? O resto varia de banco para banco, mas geralmente depois que você apresenta, tem um momento que se fecha para a audiência, todo mundo sai, ficam só os examinadores que vão analisar e julgar conforme os critérios da instituição e vai chamar você para depois para dar o resultado. Então, mas eu acho que se você seguir esse modelo de apresentação, você vai bater os principais aspectos da tua dissertação e vai dizer aquilo que precisa ser ouvido pelo examinador, aquilo que ele precisa ouvir para chegar às conclusões que ele precisa chegar na avaliação, tá bom? Então é isso, vou deixar o link da apresentação, não, daqueles principais slides, né? Para você mudar lá e tal,
aí na descrição do vídeo do YouTube. E qualquer dúvida vocês vão falando, a gente vai conversando até o dia da apresentação. Ou até outros trabalhos, né? Vai que vocês usam isso aqui daqui a uns vários anos. Tá bom? Então fica à disposição, pessoal. Boa sorte na banca de vocês.